Eu estou aqui com o Marcos Lima, um cliente nosso de longa data, literalmente, mais de 10 anos já. Sky comprou sua primeira 15 já, né? Quando foi mais ou menos a primeira experiência com a Sky? Eu lembro por causa do meu filho, né? Quando eu fiz o primeiro curso de empreendedorismo com o Felipe, foi em 2009. 2009, o Enzo está com 13. Então o Enzo nasceu em 2010. Bacana, é um tempo. E de lá pra cá a vida mudou bastante, né? Você já trabalhou muito com câmera, ficou um tempo aí um pouco fora, agora está recomeçando. Como que foram as coisas? Explica um pouco pra gente. Em relação à minha vida profissional, teve uma ascensão e uma mudança radical após a inserção do curso de empreendedorismo que eu fiz o primeiro, acho que foi da segunda turma de Felipe. E aí mudou toda a minha carreira, né? O jeito de eu trabalhar, o jeito de eu entender a odontologia como um negócio. E impossível ter chego aonde eu cheguei, com toda a modéstia, não que seja uma coisa fora do nível, mas sem a ajuda da câmera seria impossível. Ela tangibilizou com que eu pudesse alavancar o meu ticket, o meu tratamento, a minha fidelização. Isso é indiscutível. Isso aí não tem em relação à qualidade, o jeito de trabalhar, a maneira que vocês também evoluíram. Isso da época da Futura, da primeira. A minha primeira Sky antes é rodinha. Né? Agora o negócio já voa sozinho. Impressionante a aceitação do público, seja ele o que já é paciente há muitos anos e vê a evolução da tecnologia através do diagnóstico por imagem. Então é muito legal, não sei se vocês já falaram sobre isso. O cara que é paciente raiz mesmo, ele já é meu paciente há 10, 15 anos, ele percebe a evolução. Então, por exemplo, acredito que daqui a pouco a gente vai mostrar como é que funciona o meu sistema aqui na minha sala de check-up. É tudo interligado, então assim, já está em nuvem. Antes a gente tirava o pendrive, colocava, era um rolê manual. Então isso além da possibilidade de fazer um diagnóstico diferencial, o paciente percebe, isso é auto-vendável, vamos dizer assim. Legal. Eu não preciso me esforçar. E uma pergunta para quem está assistindo a gente, né? Você lembra como que era a odontologia sem câmera antes? Você consegue fazer esse comparativo? Olha, eu consigo de recordação, mas assim, é engraçado, a gente até consegue recordar um pouco. Teve um período que até te liguei, que a minha câmera quebrou e eu tive que trabalhar sem. Cara, como fazer? Então assim, eu vivia dentro daquele nicho de fazer o diagnóstico com imagem, de repente eu me vi com aquele papelzinho vermelho, gráfico, desenho, fazendo orçamento. Não dá, né? Não dava. Tanto que eu te liguei com urgência, porque alguns pacientes que eu consegui fazer de maneira, vamos dizer assim, analógica, da maneira tradicional, nos primeiros orçamentos, eu acabei tendo que chamar quando você me devolveu aquela câmera depois que você consertou, e eu tive que fazer o check-up digital para conseguir efetivar a venda como um todo, do jeito que eu queria. Senão eu seria só mais um. Senão não ia rolar. Eu falo isso porque para quem às vezes não teve a experiência de trabalhar com imagem ainda, né, não consegue entender essa diferença. A gente fala, só quem já passou ou está passando por essa experiência consegue compreender quão diferente é você atender com imagem e sem imagem. Normalmente eu gosto de fazer essa pergunta porque assim, o Marcos já é um cliente nosso aí há praticamente 15 anos, arredondando o prazo do tempo aí. Então é uma coisa que para ele trabalhar com imagem na avaliação já vem desde lá de 2009, mais ou menos, vamos dizer assim, 2008, 2009. Então ele trabalhava com odontologia, e uma coisa que eu até queria que você explicasse, Marcão, não é, até para ficar claro, porque as pessoas falam isso, mas então quer dizer que se eu usar a câmera, eu não vou usar o espelhinho mais para nada? Não, o espelhinho você usa, é só esse comparativo que a gente faz para avaliação, né? Queria que você explicasse um pouco disso, acho que é legal. Eu vou dizer em duas vertentes. Quando você falou que o uso da Sky, da tecnologia do diagnóstico por imagem, ele facilita na hora de eu fazer a avaliação inicial, eu te digo que é mais. Hoje,
a gente tem um protocolo de atendimento onde a gente faz o check-up com uma avaliação inicial, muitas vezes durante o tratamento, principalmente hoje em dia, com acesso à informação, os pacientes questionam, né? Então, até para a própria segurança, até por termos jurídicos mesmo, às vezes, como eu posso dizer, alguma coisa ali anatômica diferente, uma coisa que você, durante um preparo, você imaginava ser de um jeito e aquilo vai ser diferente, até para você se documentar. Então, assim, eu não uso a página aberta do meu paciente com a câmera em função só para o diagnóstico inicial. Eu uso durante o tratamento. Então, por exemplo, olha, eu abri essa restauração para ser feita uma troca e está muito próximo a câmera pulpar. Então, você dizer isso é uma coisa, você documentar isso com a câmera e no final do tratamento você mostrar. E outra, você tem aquele diagnóstico inicial com todas aquelas imagens terríveis que você fez. Quando o cara chegou, você ter a segurança, porque é uma faca de dois gumes. O paciente, da mesma maneira que você vendeu mostrando o problema, ele quer que você use a mesma tecnologia para mostrar a solução. Então, não é simplesmente o uso só para você encantá-lo para a venda. Existe o durante a venda e principalmente o pós-venda. Então, ela executa essa função muito além. Agora, quando você fala para mim não se usa só o espelhinho, muito pelo contrário. Hoje, lá, seja no QS ou em qualquer outra orientação, o fechamento de qualquer diagnóstico ele é feito pela imagem digital, que é o que a Skycam proporciona, na minha concepção, tá? Então, pela imagem digital, pela minha visão clínica, que aí eu dependo de espelhinho, sim, eu avalio clinicamente com os meus olhos ou com uma lupa para eu ter magnificação de imagem que não é digital, real do que eu estou vendo ali, porque são informações diferentes. E mais os exames complementares, que são exames radiográficos. Então, assim, nada é indispensável. Então, e um não substitui o outro. Perfeito. Então, um exame diagnóstico de qualidade bem feito para gerar uma odontologia de resultado, eles se unem e se complementam. Então, a imagem digital, a sua avaliação clínica mesmo, com espelhinho, com lupa, e os exames complementares. Então, assim, para chegar no diagnóstico de uma situação, você tem que se cercar do maior número de informações. E digo mais, se vai para um procedimento cirúrgico, tem que partir para um exame médico, um exame de sangue. Quem trabalha com a parte de implante sabe muito melhor do que eu estou falando. Sim. Né? Não andam sozinhos. Eu não acredito que só a câmera faça milagre, até como eu não acredito que só o espelhinho faça milagre, ou como eu também acredito que não só é possível fazer um diagnóstico de qualquer coisa só com um exame de raio-x ou uma tomografia. Então eles andam juntos. Perfeita colocação. Isso é importante porque é um debate que muitas vezes surge pra gente lá e a gente precisa desse suporte, né, vamos dizer assim, de quem vive o dia a dia e utiliza as tecnologias, porque uma coisa é o vendedor falar, é o gerente, no caso eu falar lá, outra coisa é o dentista que usa e consegue unificar todas elas e explicar, porque é isso que a gente fala, uma ferramenta não é concorrente da outra, ela se complementa. Eu acho engraçado, eu acho que eu não tenho mais necessidade disso, né, em relação à qualidade da Skycam. Engraçado que muita gente, por eu já ser, acho que um dinossauro aí, né, eu peguei as primeiras. Já faz um tempo que tá com a gente. Eu acho muito engraçado. Hoje tem muita, vamos falar o português, claro, tem muita câmera chinesa, tem muita gente vindo com aquela câmerazinha, com uma telinha. Muitas vezes me procuram, direto, me procuram para se eu posso gravar um vídeo, se eu posso fazer alguma coisa. Mas é engraçado porque todas essas opções que você tem no mercado, às vezes podem até ser financeiramente mais acessíveis, mas de qualidade discutíveis. Engraçado que nenhuma delas tem essa visão, tá, do foco multidisciplinar para diagnóstico. Todas focam assim, você vai fechar mais orçamentos. Não é isso, né? Então assim, o negócio é muito além, é muito mais, né? Então, tem muito engraçado, você vai conseguir, porque o paciente consegue ver e você... Cara, para.
Nós, com toda a modéstia, estamos em outro nível, né? Então, assim, para quem faz parte do QS ou não faz, ou conhece a filosofia da Sky, do sistema Sky, sabe que é muito além. Hoje tudo interligado, tudo em nuvem, e o paciente chega, já recebe aquele iPad, já preenche, já faz a anamnese dele, e ali você já entrou no seu escritório, a gente vai mostrar daqui a pouco a minha estrutura aqui, está tudo interligado, tudo pensado, né? Não é um mecanismo de venda. Dá muita impressão da concorrência de ser isso. Mas é por isso que é bom ter, né? Porque se a gente não tem como comparar. Exatamente. Entendeu? E até em cima disso que você colocou, a gente estava batendo um papo antes aqui, né? Um pouquinho antes de começar a gravação, a questão de agregar valor, que eu acho que entra muito nisso que você falou. Muitas empresas oferecem como soluções, e na realidade vai além do produto em si, tem a filosofia, tem a estrutura, para agregar valor, até entrando um pouco nesse assunto que eu acho que é importante para os dentistas, para agregar valor tem muita coisa que faz parte do agregar valor, desde a sua bagagem, desde a sua estrutura, desde o que você investe, como você é visto pelo paciente, como você quer ser visto. Então a gente vai depois passar aí no meio da conversa que vocês vão estar vendo nos vídeos da clínica aqui do Marcos. E assim, ele fez um baita investimento pensando no quê? Na estrutura que ele quer oferecer para o paciente. E até ele brincou comigo no começo aqui antes das câmeras e falou, eu cobro por isso. Então tipo, é isso que a gente quer mostrar. Não é só investir, você tem que saber o que você quer. Né, Marcão? Se você quiser falar um pouco disso, a questão do que você investiu aqui, do que você fez. Eu já naveguei pela odontologia em todos os setores, você sabe, você me acompanha. Já tive clínica gigante com um monte de dentista, já tive uma coisa menor, já tive uma coisa mais intimista. Hoje, acho que com a maturidade, passamos pela pandemia, ganhamos, perdemos, hoje eu acho que eu vivo um dos meus melhores momentos na profissão. Então, assim, não atendo volume, eu durmo, eu consigo cobrar um valor que para alguns que estejam nos assistindo seja pouco, para outros seja surreal, mas cada um sabe do seu rolê, né? Então, assim, o sistema que eu criei, desde o cara põe o pé aqui dentro, desde o sistema visual, do ambiente totalmente diferenciado, a experiência que eu proporciono, a Sky quem faz parte da experiência. Então só porque ela sozinha não faria, eu acredito. Como eu disse ali no quesito diagnóstico, ajuda, ok, mas ela sozinha não vai resolver. Então é todo um conjunto, da mesma maneira que eu falei dos exames complementares para você fechar um diagnóstico e fechar um plano de tratamento de um alto valor de investimento, ele tem que ter, o cara tem que entrar e falar assim, meu Deus, primeiro, quem é o profissional, o que ele faz, olha esse lugar, nunca entrei num lugar desse. Bom, vocês quando entraram aqui se assustaram. Graças a Deus a maioria das experiências que a gente tem é assim. Então, o plano de negócios tem que ser estruturado em cima de pilares, né? Então, esses pilares eles têm que ser bem digeridos, bem estudados, vai errar, vai acertar, assim como a habilidade manual para usar SkyCam. É simples, é fácil. No começo não é, não. Ninguém faz um check-up digital em 6 minutos, igual eu faço. Eu faço conversando com você sabe disso. Mas há quantos anos eu faço? Há 15. E eu percebo, você talvez, como está todo dia batendo de frente, tem muita gente que compra o equipamento e desiste, cara. E não é assim. Existe uma curva de aprendizado, tanto do uso técnico dele, como da aplicação dentro do seu plano de negócio. E ninguém vão te mostrar o caminho, mas ninguém vai pegar na sua mão todo dia, vai estar lá, eu pelo menos não vou, como ninguém pegou na minha, né? Então tem que ter esse raciocínio. Que funciona, eu sou prova viva. Uma coisa que eu falo até, aproveitando isso que você falou, se um deu certo, é porque dá para fazer funcionar. Agora depende de como você vai aplicar isso no seu dia a dia e a disposição que você vai ter para fazer isso acontecer. Porque chegar nisso aqui que você chegou hoje, que muitos chegaram também, não é fácil, não, é uma longa caminhada. Não existe receita de bolo. E outra coisa que eu te digo, tá? Não é grana. Não é grana, porque assim, deve ter muita gente que, tipo assim, o pai tem grana, que deu aquele mega consultório, tal, vai fazer o investimento da câmera. Mas se não tiver a pegada de como usar, então assim, ter uma Ferrari, cara, e acabar de tirar a carta, não adianta. Né? Então tem que ter humildade de
entender que são pilares, que tem que ir devagar, de estruturar um plano de negócio, tem que sentar a bunda no mocho, pelo menos no começo, até depois tentar alcançar outros áreas, de sair do executor para entrar para um plano de gestor, utilizando as imagens, fazer a manutenção dessas imagens capturadas através do sistema de marketing, dos pilares em cima. Enfim, é um mapa tão grande, mas tem que ter suor, cara, como em tudo. Não adianta o pai ser rico, chegar a comprar 4, 5, 6 a melhor sala, não vai bater, não vai. E pra gente finalizar aqui, eu sei que você falou muitas coisas, já dá para as pessoas absorverem muitas coisas, mas para quem seja está começando de novo mesmo, está terminando uma faculdade, ou para quem já está na caminhada, que eu falo que na odontologia, como em todo negócio, tem vários estágios. Às vezes você está lá com quase aposentando, mas você está recomeçando. Cara, o que você deixaria de recado aí para a galera que está assistindo? Baseado nessas duas vertentes que você falou, quem me dera, eu tenho 23 anos de formado, quem me dera se eu pudesse desde o primeiro dia de formado ter acesso a um sistema desse, eu pudesse ter começado já, igual essa molecada tem hoje. Quem me dera, eu estaria em outro, acho que não estaria nem aqui no Brasil, eu estaria em outra atmosfera, não estou reclamando de onde eu cheguei. E usando até a minha própria experiência de como as coisas aconteceram, não existe momento profissional, a gente tem que sempre buscar evoluir. Então, por exemplo, eu cheguei até vocês há 13, 14 anos atrás, quando eu já me sentia estagnado. E tem gente até hoje que olha para o consultório e tá aquela visão padrão de revista Veja antiga, aquela tudo branco, 5 milhões de armários. Isso não vende, mas é assim, entram várias questões humanas e profissionais. É o medo de dar um passo, porque aquele cara falou que vai fazer isso, ele acha que ensina isso, será que dá certo? Deve ser mais um cara querendo vender, não sei o quê. Cara, eu acho assim, a única certeza que a gente tem na vida é que se a gente não tentar, a gente não vai ter a resposta. O não eu já tenho, né? Então assim, todas as vezes que eu me propus a fazer alguma coisa, ou que eu me proponho a fazer alguma coisa, uma certeza eu tenho, que pode não dar certo. Mas dar certo depende muito mais de mim do que da câmera, do que de uma clínica linda dessa. Eu ter uma estrutura dessa, eu não ser um bom profissional ou um bom gestor, ou não ter um equipamento desse, não vai me levar a lugar nenhum, é um conjunto, né? Então é acreditar em você. Então não importa se você está começando, se você caiu, eu já tive clínicas maiores que essa, você acompanhou, pandemia eu quebrei, eu comecei de novo e daqui vou para outra. Agora, a questão é não desistir e entender que tem gente com expertise para te assessorar, para te dar uma mão, tem equipamento para isso, para você poder de uma vez por todas sair da sua zona de conforto, ou da onde você está estagnado há anos, ou para você que está entrando no mercado de trabalho agora.